Então vamos lá. Nossa comunidade de Sabaúna reflete hoje sobre o 30º domingo do tempo comum, a liturgia desse 32º domingo. E a primeira leitura do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é o último livro das Escrituras. Foi escrito na Alexandria, no Egito. Ele não faz parte do cânon hebraico. Vocês lembram, né? A regra para fazer parte do cânon hebraico, o livro tem que ter sido escrito em hebraico e dentro de Israel. E ele foi escrito em grego, no Egito, na Alexandria. O último livro das Escrituras, né? O autor, certamente um judeu piedoso, né? Em algumas Bíblias a gente encontra o livro da sabedoria de Salomão, mas isso é uma técnica para valorizar o livro, né? Na realidade já fazia um marketing naquela época, né? Mas tão bonito esse texto, lindo, né? Sobre a sabedoria. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Olha o link aqui com o Evangelho, né? Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhe nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Vejam que o livro da sabedoria é um dos livros, assim como Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, né? Uma parte dos Salmos é um dos livros sapienciais, né? E a sabedoria na história das Escrituras está associada à lei, né? Na realidade, o termo exato deveria ser a Torá. Lei no sentido, né, nomos, o grego fala em nomos, mas lei no sentido da Torá, no sentido da cultura, da história do judaísmo, né, da história do povo de Deus. E interessante que essa associação da sabedoria com a palavra de Deus, com o próprio Deus em palavra, né? Os evangelhos e o cristianismo associa isso à figura de Jesus, né? Jesus Cristo. No prólogo de São João a gente encontra lá: e o verbo, a palavra, né, se fez carne e habitou entre nós. E os padres da igreja olham para Jesus como a sabedoria de Deus encarnada, né? Então, muito interessante o que é a sabedoria, né? E para nós, essa visão de lei, de Torá, de cultura, de viver a sabedoria das Escrituras e de trazer isso para a nossa vida, né? Quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Muito lindo, né? Vai ao encontro de todos os seus projetos. O Salmo, né? Minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Salmo 62. A gente associa também os Salmos, sobretudo o Salmo 1, né? O Salmo 1 faz essa associação à lei, à Torá, né? E está relacionada, por isso, um dos Salmos sapienciais ligados à sabedoria. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Olha aí, desde a aurora, né? Desde o amanhecer, ansioso, o fiel busca ao Senhor Deus. A minha alma, olha que imagem linda, a minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. Carne aqui no sentido da humanidade, né? A nossa humanidade que tem sede, que anseia por Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder.
Vosso amor vale mais do que a vida, por isso os meus lábios vos louvam. Quero, pois, louvar pela vida e elevar para vós as minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios. Banquete de festa, né, se relaciona ao banquete messiânico, né, a chegada do Messias. Penso em vós no meu leito, de noite, nas vigílias, suspiro por vós. Quantos de nós à noite não pensa no Senhor, né? Nas vigílias, na aurora, né? Acordar e dormir, fazendo essa relação com o Deus que é nosso companheiro, que está do nosso lado. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma tem sede de vós e vos desejo ao Senhor. Coisa linda. Primeira carta aos Tessalonicenses. Quando São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele estava em Corinto. É uma das primeiras cartas, se não a primeira carta que São Paulo escreveu. E ele estava pregando aos coríntios, mas escreveu aos Tessalonicenses, né? E havia uma preocupação e uma expectativa da chegada iminente, da segunda chegada, da volta de Jesus, né? Seria a segunda vinda de Jesus. E muitos estavam preocupados com a questão. Mas e aqueles que morreram quando Jesus voltar, né? Como é que vai fazer? E São Paulo faz essa reflexão maravilhosa sobre a ressurreição, né? Que a Meire proclamou para nós. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Olha aí a nossa fé. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Olha que bonito, o sono da morte, né? É um sono, nós vamos acordar, né? Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. A explicação de São Paulo. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os sinais que a gente encontra nas Escrituras, né? O som da trombeta, que anuncia a chegada do Senhor, né? Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, né? Estarmos sempre com o Senhor, estarmos com o Senhor, estar com o Senhor, estar com a sabedoria, como a gente viu na primeira leitura, né? E aí São Paulo faz essa explicação para a ressurreição. Então, para a nossa reflexão, a ressurreição é para outra vida ou já começa nessa? A nossa ressurreição, estar com o Senhor, estar com a sabedoria do Senhor, estar com a lei, estar com a Torá, já é estar entrando na ressurreição? Como é que a gente olha para a ressurreição à luz no Cristo morto e ressuscitado, como São Paulo nos coloca? Muito interessante. E o Evangelho, né? Mateus 25, de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Parábola, na realidade, a gente vai ver que ela é muito mais uma alegoria, né? Essa alegoria é exatamente a alegoria da história de Israel, de toda a caminhada de Israel durante as Escrituras e, sobretudo, a passagem, né? O final das Escrituras. Lembra, a gente estava falando do livro da sabedoria como o último livro do Primeiro Testamento, né? O final das Escrituras para a passagem para o cristianismo, para a chegada do Cristo morto e ressuscitado, né? Então, é exatamente essa alegoria da estrada, do caminho da estrada de Israel, né?
Então, o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Vejam que sempre que a gente encontrar nas Escrituras, no Novo Testamento, essa imagem de noivo, de casamento, automaticamente a gente precisa fazer um link com a aliança. Porque o Senhor Deus nas Escrituras é tido para nós como o nosso esposo, o nosso marido, né? Jesus é o noivo, né? Jesus é o marido definitivo, o Messias, as bodas do Messias, né? Então, é nessa ideia de alegoria. E as 10 jovens fazem exatamente o papel de Israel. Vejam que 10 nas Escrituras é muito simbólico, né? Os 10 mandamentos, as 10 pragas, né? Lembram? E assim também as 10 virgens, sinal de totalidade. Então, todo Israel pegou as suas lâmpadas. Vejam que lâmpada, luz. Recentemente a gente fez aquela cerimônia linda de entrega das Bíblias para os catequizandos. E nós escolhemos colocar um versículo na Bíblia deles, que era justamente o Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, a Torá, os mandamentos, a sabedoria que ilumina o nosso caminho, nos ajuda a enxergar. Então, o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram as suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. E as previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O que é o óleo? O óleo é a observância dos mandamentos, é viver os mandamentos, é um símbolo dessa ideia, né? Então, elas tinham as suas lâmpadas e levavam o óleo para manter a lâmpada acesa. Então, a lâmpada, a luz, que é a palavra de Deus, viviam a palavra de Deus, viviam os mandamentos, e o que alimentava isso era esse óleo da prática dos mandamentos. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo, né? E toda a história de Israel, a espera do Messias, ele não chega, ele não chega, ele não chega. Para nós cristãos, ele chegou, é Jesus Cristo, né? Para uma parte importante dos judeus, ele chegou, né? Os discípulos eram judeus, uma parte de Israel aceitou Jesus como Messias, né? Mas uma parte importante do judaísmo ainda está esperando, está nessa espera, né? Nessa demora. Então o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Vejam aí, no meio da noite ouviu-se um grito. Há outras traduções que dizem à meia-noite, né? E vocês lembram que a noite tem 12 horas, né? Das 18 até a meia-noite, até às 6 da manhã. E são divididas em 4 vigílias, né? Das 18 às 21, das 21 às 24, das 24 para as 3 da manhã, que é exatamente quando o noivo está chegando. Vejam, é o anúncio da aurora. A gente na liturgia do Natal, a gente proclama o capítulo 9 de Isaías. Aqueles que andavam nas trevas viram uma grande luz. Uma luz resplandeceu, né? E a gente associa essa luz a Jesus, o Messias, né? Então, no meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Vejam que todo Israel usava a Torá, usava a luz,
que vem da lei, que vem da Torá, que vem das Escrituras. Porém, só uma parte fez a passagem. Vejam só, as imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E as previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas porque viviam os mandamentos, tinham óleo, a prática das Escrituras, viviam a Escritura, conseguiram interpretar, conseguiram fazer a transição do judaísmo para o cristianismo, perceberam: Jesus é o Messias, não é? Vamos lembrar que os evangelhos foram escritos décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Uma parte importante dos judeus não aceitava o cristianismo. São Mateus escreve para os judeus, né? Então ele está fazendo uma catequese e mostrando: o Messias chegou. Quem tinha óleo nas lâmpadas, quem interpretou corretamente as Escrituras, percebeu. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Vejam que o verbo conhecer, e aqui a gente estava fazendo aquela imagem do noivo, né? O verbo conhecer é o verbo da aliança. Yadá é o verbo da aliança. Conhecer, né? Lembram Jeremias, capítulo 31, né? A nova aliança, né? Não será necessário, porque todos me conhecerão na nova aliança, né? Maria, na Anunciação, ela pergunta para o anjo: mas como vai ser isso se eu não conheço homem algum? O verbo conhecer é inclusive o verbo da relação sexual. Ele tem uma imagem, um simbolismo profundo de intimidade. É o mesmo verbo, conhecer, do hebraico, né? Então vejam, a intimidade que se tem a partir da relação que se dá no casamento, né? Deus, marido de Israel, né? Jesus, o nosso noivo, a igreja, a comunidade, a noiva de Jesus, ter intimidade com ele, se relacionar com ele, no sentido de que viver as Escrituras, viver o mandamento, viver os ensinamentos que Jesus nos dá, né? Então essas estavam preparadas e entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens. E aí a porta não se abre mais, porque o noivo diz: em verdade eu não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Né? Estar vigiante. Estar vigiante significa ter óleo para manter a lâmpada acesa, viver os mandamentos, viver o ensinamento de Jesus, perceber através de tudo que a sabedoria das Escrituras nos dão, e a sabedoria é o nosso tema da primeira leitura, né? A sabedoria, a palavra de Deus é a Torá, que nos ensina que Jesus é o Messias, e Ele nos ensina a viver a fé. Essa é a ideia, esse é o nosso desafio. Vamos refletir sobre isso?